Fala Geeks e Nerds, bem-vindos ao canal. E saiu o quinto episódio de Creature Commandos, a série animada que é o início do novo universo DC comandado por James Gunn. E hoje vamos dissecar esse novo episódio e falar de todas as referências, falar sobre os personagens, além de falar a minha crítica do episódio. Então já deixa o like, se inscreve no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse aí. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, antes de começar a análise, eu vou só fazer aqui um breve resumo do episódio anterior, só para contextualizar alguns acontecimentos desse novo episódio. No quarto episódio, chamado de Caçando Esquilos, a equipe retorna para os Estados Unidos após capturar a vilã Cersei no final do terceiro episódio. Eles voltam para Bell Reeve e colocam a vilã em um interrogatório. Durante o interrogatório, Cersei mostra para Amanda Waller uma visão perturbadora de um futuro apocalíptico. Nessa premonição, a princesa Ilana domina o mundo com a ajuda do vilão Gorilla Grodd, resultando na morte de vários heróis icônicos, incluindo Superman, Batman, Mulher Maravilha, Supergirl e vários outros. E Rick Flag se demonstra um pouco idealista ao questionar essa veracidade da visão de Cersei. Essa descrença leva ele a abandonar o seu posto. Então ele decide retornar para Apocalistã para salvar a princesa, acreditando na sua inocência. Enquanto isso, a noiva assume a liderança do comando das criaturas, recebendo a missão de eliminar Ilana. E também, seguindo a lógica dos outros episódios, esse episódio mostra a origem trágica do Doninha, onde os flashbacks mostram que, na verdade, o Doninha não matou aquelas crianças, e na realidade ele tentou salvá-las de um incêndio, mas foi injustamente incriminado pelas mortes. Bom, esse episódio ele prepara o terreno para os próximos confrontos, com os comandos das criaturas divididos em cumprir a missão de eliminar Ilana e a tentativa de Flag e Frankenstein de protegê-la. Além de introduzir uma personagem que vai ser importante nesse quinto episódio, que é a doutora Isla Macpherson, que nas HQs é uma professora de história na Gotham Academy e leciona para alunos do segundo ano em um curso de história de Gotham. Mas já na série ela é mostrada como uma especialista em Temícera e nas Amazonas, e confirma a clarividência e a visão da Cersei. Então, esclarecido isso, vamos para a análise do episódio. O episódio começa com Flag e Eric Frankenstein espionando a professora Macpherson, que age de um jeito meio estranho e extremamente antiprofissional durante as suas palestras sobre Temícera, motivando a nova dupla a investigá-la mais a fundo. E nesse episódio já dá pra ver que os flashbacks vão ser focados no Frankenstein, que fica relembrando a noite que matou seu criador e lutou contra a noiva. E enquanto isso, a Força Tarefa M volta a Apocalistão para matar a princesa, dizendo ao chefe de segurança Alexei que é uma outra ameaça à vida da princesa. Alexei desconfia um pouco, dizendo que em 100 anos nunca teve problema com outros países, e só foi os Estados Unidos chegar que eles começaram a receber várias ameaças. E enquanto isso, Flag e Frankenstein vão até a casa da professora, suspeitando de algo. E é aí que temos mais um flashback, que mostra que Eric foge da mansão após a briga com a noiva até um rio onde é levado pela correnteza. E gravemente queimado é encontrado por uma cigana cega e seu cachorro, que ajudam ele a se curar e dão um abrigo. E de volta ao presente, Frankenstein e Flag investigam a casa da professora. E parece ali que ela tem vários itens gregos vindo de Temícera. Algumas estátuas e até mesmo um capacete que lembra muitos capacetes que a gente vê as Amazonas usando em Temícera. Então Flag vai no segundo andar e encontra o verdadeiro corpo da professora, que confirma que a professora que vemos no episódio anterior e nesse é na verdade uma impostora. Então Flag liga para avisar Ilana que os comandos estão a caminho para matá-la. E enquanto o Flag fica falando no telefone ali, o Frankenstein, podemos ver que ele fica toda hora interrompendo ele, querendo ser o assunto principal da conversa assim. Onde já dá para ter uma ideia da personalidade que o Frankenstein tem, que é sempre querendo ser o assunto da conversa e dar uma de bonzinho. Mas durante tudo isso, o impostor de Macpherson retorna para casa, fazendo com que eles tenham que se esconder. E aí que temos mais um flashback, que mostra que Frankenstein passou um tempo morando com a cigana, que parece que os dois até estão virando amigos ali. Frankenstein até agradece a senhora por cuidar dele e dá a ele um lugar para se recuperar. E a senhora diz que pode chamar aquele lugar de casa, pois
Desde que Frankenstein chegou, foi uma boa companhia para ela. Bom, de volta ao presente, vemos que a princesa Ilana avisa Alexei sobre o real motivo dos comandos terem voltado, o que faz com que ele mude de rota, tentando enganar a equipe e afastando ela do castelo. Porém, a noiva e o Fósforo já meio que percebem esse comportamento estranho. E então, voltamos para Flag, que nos é revelado que quem estava se passando pela professora era na verdade o Cara de Barro, que é um vilão clássico do Batman, que já foi um ator antes de um incidente químico que lhe deu a habilidade de mudar de forma, enquanto sua forma normal é de um monstro gigante de argila. Ele aparece lá jogando Mortal Kombat no Xbox dele nessa propaganda que nem um pouco discreta. Mas mesmo com essa revelação, ainda fica um pouco na dúvida no ar de por que o Cara de Barro querer se passar pela professora, que provavelmente alguém pagou para ele fazer isso, e a pessoa que pagou queria a princesa morta, pois usou a professora para validar a visão da Cersei e a transformar a princesa em uma ameaça. Mas voltando, Flag e Eric tentam fugir, mas acabam sendo pegos. Enquanto isso, a Força Tarefa M acaba caindo em uma emboscada de Alexei e o seu exército, o que resulta numa luta deles contra os cavaleiros de Apocalistã, após o Fósforo matar Alexei brutalmente. Então a cena meio que fica intercalando assim entre Flag e Frankenstein lutando contra o Cara de Barro e os comandos lutando contra os soldados de Apocalistã. São cenas bem boas e violentas assim por se dizer, pois Flag acaba meio que levando a pior e tomando uma surra pro Cara de Barro, que até quebra a coluna dele igual a como o Bane faz com Batman nas HQs. E também destaque aqui pro Dr. Fósforos usando seus poderes para atravessar e explodir um tanque dessa sequência brutal. É uma cena extremamente visceral e extremamente foda também. Então, depois de derrotar o Flag, o Cara de Barro tenta meio que engolir e imobilizar o Frankenstein. Porém, acaba levando a pior que o monstro derrota ele usando a eletricidade de uma tomada próxima ali. E após o ataque inicial, a Força Tarefa M meio que se espalha por Apocalistã. E a princesa ordena que todos sejam encontrados e sejam mortos. Então, no último flashback do episódio, é mostrado que Frankenstein meio que não seguiu o conselho da senhora, e mostra essa incapacidade dele de abandonar a obsessão pela noiva. E Eric, achando que está fazendo um favor, acaba matando a cigana, para que não tenha que viver sozinha antes de começar sua jornada para encontrar a noiva mais uma vez. E o episódio termina assim, com ele saindo e levando o cachorrinho dele junto. Bom, embora esse episódio não desenvolva tanto a trama principal como os anteriores, e os flashbacks nem sejam tão emocionantes como o do episódio anterior, ainda assim eu acho que é um bom episódio, pois ainda oferece uma exploração mais profunda nos personagens, e no Frankenstein, que a sua história acaba criando um paralelo entre os outros flashbacks, porque enquanto os outros flashbacks humanizam os monstros e mostra que eles foram mal compreendidos, o do Frankenstein mostra que é exatamente o contrário, porque vemos que ele não aprende em nada com o tempo que viveu com a senhora, e que ele tem essa natureza porque ele é realmente assim. Achei legal também esse paralelo que fizeram com a obra clássica do Frankenstein, com a senhora cega abrigando ele. Pois, se eu não me engano, no livro ele recebe abrigos de uma família camponesa ali perto, que eu acho que também tem um homem cego. E também gostei da introdução do Cara de Barro, né? Pois dá espaço para a introdução de vários outros personagens futuramente no universo. Mas eu acho que o episódio ainda peca no desenvolvimento rápido por causa da duração curta do episódio, fazendo com que as lutas acabem sendo mais apressadas e não desenvolva tanto assim a história principal. Mas apesar disso, o episódio ainda equilibra bem a ação, o drama e o humor, e mantém o público ansioso pelo que está por vir nos próximos episódios. Mas no mais, é isso. Me diz aí vocês, assistiram o episódio? O que é que acharam? Deixa aí as suas opiniões no comentário. E se gostou da análise, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos por esse e do mundo nerd. Eu fico aqui, até a próxima e valeu!